Paz do Senhor, amados, estamos juntos para iniciar mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Tema novo, um novo momento para estarmos juntos, estudando a Palavra de Deus no dia do Senhor com todo empenho e dedicação. Para isso eu convido vocês a fazermos uma breve oração para darmos início à nossa aula desse dia. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos agradecidos a Deus pela Sua Palavra que se abre diante de nós nesta manhã. Estamos aqui à disposição do Teu Espírito Santo. Fala ao nosso coração, Senhor. Instrua a nossa mente para transformar a nossa vida e que nós possamos verdadeiramente sermos educados na Tua escola nesse dia. Para a honra e para a glória do Teu nome é que oramos agradecidos. Irmãos, todo trimestre novo ele traz esse movimento favorável de boas perspectivas, de renovação da esperança, de ânimo novo. E esse assunto desse trimestre ele é particularmente importante. Nós vamos estar estudando uma porção profética da Palavra de Deus. E a lição de hoje, a lição de número 1, tem por título Mensagens Proféticas, Deus continua falando. O texto áureo encontra-se em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Também a verdade aplicada nos diz: a mensagem dos profetas do Antigo Testamento serve como despertamento para os cristãos dos dias atuais. O texto de referência está na segunda carta de Pedro, o capítulo 1, os versículos 16 até o 21, que é justamente esse trecho em que Pedro está exortando a igreja para que eles possam, na direção do Senhor, entender o sentido da palavra profética e a necessidade da profecia em seus dias. A introdução da nossa revista diz: neste trimestre estudaremos os profetas do Antigo Testamento, em particular os profetas menores. Os profetas menores são o enfoque desse trimestre. Diz aqui a capa da nossa revista: profetas menores proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade de Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. Então, nesta breve introdução, eu penso que nós devíamos voltar os nossos olhos com um pouco mais de atenção, porque nós estamos saindo de um trimestre sobre o livro do Gênesis. E quando nós entramos neste novo trimestre, uma nova e importante porção do Antigo Testamento está sendo trazida para nós. Todavia, nós estamos fazendo agora uma transição muito significativa em termos de gênero literário. Nós estamos passando de uma leitura que fluía com facilidade, que permitia um pronto entendimento mínimo razoável, para uma outra em que nós não entenderemos a maioria das coisas que estarão postas diante dos nossos olhos, não numa primeira leitura. Precisaremos ler de novo, com mais afinco, com mais profundidade. E nós deveremos atentar para pelo menos duas coisas enquanto nós estudamos este assunto. Primeiro, é sobre a importância de identificarmos corretamente a época e as condições em que viveram estes profetas do Antigo Testamento, a fim de situá-los adequadamente no seu tempo e na sua própria história. Essa é a primeira coisa. São pessoas reais, que viveram em tempo real e que trouxeram uma mensagem real aplicada ao seu próprio tempo. A segunda coisa é que a literatura profética ela é altamente simbólica. Deus faz uso de uma infinidade de símbolos como se fosse um recurso didático
com o fim de instruir a mente humana limitada e incapaz de entender as profundidades do mistério revelado sem a ajuda do próprio Deus. É muita simbologia que a gente encontra nos livros proféticos. E aí, mesmo sabendo disso de antemão e que também se trata de um tipo de leitura que não é muito atrativa para a mente humana pós-moderna, supersensível e mediada por aquilo que nós chamamos hoje de politicamente correto, que se ofende muitas vezes com uma leitura desse tipo por causa daquilo que eles chamam de violência que está descrita. Irmãos, quando nós atentamos para qualquer uma das passagens da Bíblia Sagrada, precisamos saber que toda ela é a palavra de Deus inspirada e a palavra de Deus que foi revelada para ensino nosso. Os profetas, eles são concisos naquilo que falam, eles vão direto ao ponto e eles nos confrontam muitas vezes, porque ao criticar e denunciar toda espécie e tipo de pecados, eles acabam nos encontrando em nosso próprio tempo, nos chamando para a responsabilidade, desnudando o nosso ego e apertando o cerco para nós vivermos de conformidade com a palavra de Deus e não de acordo com o espírito da época. Então, enquanto nós pensamos neste assunto, nós vamos entender e achar essa informação de que essa designação, profeta maior, profeta menor, foi expressão utilizadas por autores do passado. Muito provavelmente foi Agostinho de Hipona, no princípio do século IV depois de Cristo, que fez essa separação e nomeou os profetas como maiores e menores, mas chama a atenção que eles são menores em relação a conteúdo escrito, a quantidade dos escritos quando são comparados a livros como, por exemplo, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Os autores destes livros chamados profetas menores, eles viveram e exerceram ministérios num período que vai desde o século IX até o século V antes de Cristo. Então, esses livros proféticos que finalizam o Antigo Testamento, eles cobrem um período de 4 séculos de história e vão atravessar 3 grandes e importantes impérios mundiais: o Império Assírio, o Império Babilônico e o Império Persa. Considerando os profetas maiores e menores, nós podemos agrupá-los em diferentes momentos da história, tendo o exílio da Babilônia como um ponto de corte. Por quê? Porque o exílio na Babilônia foi o ponto alto do juízo divino sobre a nação de Israel, que levou o Reino do Sul à destruição no ano de 586 a.C. Então, considerando o Império Babilônico e o exílio dos judeus na Babilônia, nós temos aqueles profetas que são chamados de profetas anteriores ao cativeiro, que seriam Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias. Nós temos aqueles profetas que profetizaram durante o período do cativeiro. Jeremias, que é anterior ao cativeiro, também profetizou em um pequeno período depois do cativeiro. E nós temos Ezequiel e Daniel. E após o cativeiro, aí nós vamos ter Ageu, Zacarias e Malaquias. Foram profetas menores do reino do norte Jonas, Amós, só que Amós era um profeta do reino do sul, que Deus enviou para exercer a atividade profética no reino do norte. E Oséias. Jonas, Amós e Oséias são profetas do reino do norte. Tirando destes 3, todos os demais viveram e profetizaram no reino do sul. Quando se faz referência aos profetas escritores, é preciso lembrar
também os profetas chamados de profetas orais, aqueles profetas que não deixaram as suas profecias registradas por escrito, mas que notadamente exerceram ministérios frutíficos, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, como é o caso do profeta Elias e do profeta Eliseu. Então, feitas estas considerações muito gerais e poucas, porque são tantas as coisas que nós teríamos a dizer a respeito dos profetas como um todo, o ponto 1 da nossa lição passa agora para essa pergunta. O título do tópico 1 é: quem eram os profetas? E diz assim a nossa lição: o profeta era alguém escolhido por Deus para proclamar a sua mensagem, apesar das suas limitações e da sua humanidade. Mesmo com os avanços tecnológicos e a evolução que experimentamos no presente século, os dilemas em relação à espiritualidade genuína, a ética, a justiça social e as mazelas do ser humano, enfrentados pelos profetas, encontram-se também presentes atualmente, apesar de todo o progresso que a humanidade alcançou. E então, esse item, o comentarista vai trabalhar conosco nesse tópico, melhor dizendo, de 3 itens. O comentarista vai trabalhar conosco uma visão panorâmica dos profetas. Nesse tópico 1 da nossa lição, nós não estamos distinguindo entre maiores e menores. Nós estamos falando dos profetas. Quem eram os profetas? E aqui nós vamos encontrar que os profetas, na qualidade de porta-vozes de Deus, eles continuam presentes hoje como eles sempre estiveram. Logicamente, as características de um profeta do Antigo Testamento eram uma e hoje são outras, que a gente vai ver mais adiante. Todavia, eles sempre estiveram presentes e a cada geração de pessoas, Deus levanta homens e mulheres para comunicar a sua palavra, fazer voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações todo aquele que tem se extraviado. E então, pensando nisso, olhar o que os profetas... Pensando nisso, nós queremos chamar a atenção para algo importante. Pense no Antigo Testamento, olhe para o Antigo Testamento e você vai ver uma coisa interessante. O olhar que os cristãos têm em relação ao Antigo Testamento é diferente do olhar que os judeus têm em relação ao Antigo Testamento. Desde o início do cristianismo, os profetas eles receberam um enfoque mais pronunciado. Nós vamos ver que os cristãos eles deram uma importância excepcional às profecias. Irmãos, isso é uma coisa tipicamente cristã, ter esse olhar diferenciado em relação às profecias bíblicas. Mas, se você vê o comportamento judaico em relação ao Antigo Testamento, nós vamos ver que os judeus, eles dão um enfoque maior à lei de Moisés, ao Pentateuco. Então, essa diferenciação é importante. É importante a gente partir para este estudo sabendo que os cristãos têm sim um olhar diferenciado, um olhar mais aprofundado, um olhar mais intenso em relação à profecia bíblica. E o dom profético é algo que perpassa todas as gerações. Aqui, lá em Gênesis 15, 3, nós vamos ver que, desde o início da história patriarcal, nós temos uma revelação divina que se fez conhecer através da palavra falada, de ações simbólicas, da palavra escrita, onde se torna claro a profundidade da relação com Deus. Depois do chamado de Abraão, em Gênesis 27, Deus disse a Abimeleque: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é.
Abraão é chamado de profeta pelo próprio Deus. Um pouco mais à frente nós vamos ver José em uma atuação profética diante de Faraó, interpretando o sonho, dando direcionamento quanto ao futuro. Em Deuteronômio 34, nós vamos ler que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Então, a questão da profecia e da literatura profética não é algo apenas de uma parte do Antigo Testamento que tem esse nome, mas desde o início, aqueles quem o Senhor chamou, eles também os dotou de uma visão profética para atuarem em suas gerações. Agora, o exercício profético organizado em Israel começou nos dias do profeta Samuel. Foi ele quem deu origem, quem trouxe à existência o ofício de profeta como uma classe organizada. É com Samuel que começa a escola dos profetas na antiguidade. Nesse sentido, a gente pode dizer ser ele o primeiro dos profetas, lembrando que Deus mesmo identifica os homens anteriores a ele como profetas. Mas, uma vez que Samuel é que dá esse pontapé inicial para organizar o ofício profético, ele, nesse sentido, é entendido como o primeiro dos profetas. Inclusive, o Novo Testamento diz isso. Se você ler lá em Atos dos Apóstolos, o capítulo 3, o versículo 24, está dizendo: e todos os profetas desde Samuel, todos quanto depois falaram, também anunciaram esses dias. Então há esse reconhecimento por parte do Novo Testamento de que a profecia ela se remete a um período bem anterior à escrita dos livros que nós identificamos como proféticos. Desde então, não faltou profeta em Israel, mesmo nos tempos mais nebulosos, de grande esfriamento espiritual ou até mesmo de apostasia. Então vejamos, o 1.1 fala de diversidade e unidade dos profetas. Duas coisas nesse 1.1 chamam a atenção. Primeiro, os profetas cumpriram a sua missão de maneira bem diferente uns dos outros. Segundo, os profetas tinham formas peculiares para o exercício do seu ministério. Sabe o que eu vejo aqui? Eu entendo com essa leitura que Deus gosta de diversidade. Mas, na diversidade de Deus, não falta a unidade. A unidade sempre vai ser o fio condutor. Ela é aquele núcleo em torno do qual a diversidade encontra firmeza, encontra relevância. Lembrando a vocês que nós não estamos fazendo distinção entre profeta maiores e menores. Estamos falando no geral. Uma característica própria dos profetas e profetisas do tempo bíblico é que se tratava de pessoas comuns. No tempo bíblico, profetas e profetisas eram pessoas comuns, com defeitos e virtudes, dificuldades e impedimentos que às vezes os tornavam praticamente improváveis para o exercício do ministério profético, segundo a visão humana. Mas foram pessoas que Deus decidiu usar, apesar deles, assim como Ele faz comigo e com você. Eles anelavam servir a Deus e estar em íntima comunhão com Ele. Eles receberam mensagens divinas e as entregaram sem receio e, sem dúvida, eles estiveram dispostos a comunicar ao povo, aos reis, aos sacerdotes, ou seja, a quem fosse, as verdades reveladas mesmo com risco da própria vida. Assim eram os profetas. Os profetas em Israel, eles foram chamados individualmente e ungidos por Deus para o serviço de emergência, em contraste com o serviço regular dos sacerdotes e dos reis.
Qualquer pessoa poderia ser profeta se tivesse uma chamada divina específica. Desde muito cedo foi estabelecida uma prova de autenticidade da mensagem profética que persiste até os dias de hoje. Leia comigo Deuteronômio capítulo 18, versículos 20 e 21 e preste atenção nisso. Vê se isso ainda não está valendo nos dias de hoje. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando um profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenha temor dele. Isso me parece bem atual. Profetas são representantes de Deus. São por ele escolhidos de forma soberana para serem portadores de revelações sobrenaturais, para ver como Deus vê, para perceber como Deus percebe, para entender como Deus entende e para falar o que Deus manda. Veja, para um povo tão diversificado, a diversidade de profetas foi resultado da sensibilidade de Deus, que atende a cada um dentro da sua própria necessidade. Ele sabe como fala com o seu povo e ele vai usar pessoas as mais diferentes e vai atingir o propósito para o qual a sua mensagem está sendo enviada. Meditando em cada um desses profetas, no que falaram, como viveram, como foram suas vidas, nós vamos crescendo no conhecimento e na graça, captando a mensagem divina, interpretando, aplicando a mensagem em nosso próprio tempo, apesar de ter sido produzida em um período histórico tão distante de nós. O segundo ponto, 1.2, fala das características dos profetas. O 1.1 falou de diversidade e de unidade. O 1.2 fala das características dos profetas. Nós vamos ver nossa lição destacando 4 delas. A primeira delas é que um profeta era um homem de Deus. Como houve profetas e profetisas no Antigo Testamento, nós podemos dizer que tanto um quanto o outro era uma pessoa de Deus, identificada e com características próprias de uma pessoa de Deus. E quando lemos isso, percebemos que estas palavras realçam a diferença de caráter e o modo de vida entre os profetas e as demais pessoas. Ele não era como as demais pessoas simplesmente, ele era uma pessoa de Deus. O segundo ponto, ele estava regido, ele estava movido por uma chamada específica. A chamada para a missão do profeta vinha de Deus. O terceiro ponto, esses profetas que eram pessoas de Deus, com uma chamada específica para o exercício profético, eles também tinham uma perfeita consciência da história. O profeta, ele não apenas vivia no seu tempo, ele também interpretava os acontecimentos históricos. E um quarto ponto que ele chama a nossa atenção, eles são pessoas preocupadas com a ética e com a justiça social. Eram pessoas que eles falavam a respeito da injustiça e da violência cometidas por qualquer um que fosse. Eles ficavam nessa função de apontar e denunciar. Havia essa preocupação com o bem-estar social. Bem, aqui nesse segundo ponto, quando nós vemos que um profeta era um homem de Deus, além de ser um homem de Deus, enquanto tendo uma identidade relevante
como homem de Deus, um caráter de homem de Deus, uma vida plena que fazia dele um homem de Deus, ele também recebia esse nome enquanto profeta. Homem de Deus era um dos títulos que os profetas recebiam. Amós capítulo 3, versículo 7 diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, os profetas eram servos do Altíssimo. Biblicamente, eles recebiam diferentes nomes. Eram chamados de vidente, também de visionários. Essa palavra visionário, em associação aos profetas, Rosé, ele é utilizado em 16 ocasiões diferentes. Um vidente ou um visionário é aquele que tem visão de Deus. São os olhos que enxergam a cabeça por trás do governo. O pior castigo que Deus pode impor ao seu povo é deixá-lo às cegas. Então, o visionário era aquele que realmente enxergava por trás da história, a mão que estava governando o mundo, o que estava acontecendo naquele momento. E quando não havia essa visão profética, essa mensagem profética, o povo era castigado e era deixado às cegas. Homem de Deus, como eu disse, era o outro nome que os profetas recebiam no seu tempo, e isso é importante porque essa palavra Ish Elohim, homem de Deus, é muito associado com um profeta da periferia. Lembra de Sunamita dizendo a respeito de Eliseu, profeta? Esse que passa aqui verdadeiramente é um homem de Deus. Quando nós vamos olhando para o caminhar de Eliseu, para as andanças de outros profetas que também foram identificados como homens de Deus, são profetas de periferia, e a sua aparição tem algumas especificidades. Primeiro, eles vão surgir em tempos de crise, de fome, de seca, de tensão, de pobreza, de guerra. Segundo, eles são indivíduos que aparecem como homem de Deus e geralmente estão em relação com os menos favorecidos da sociedade. Terceiro, a maneira do homem de Deus desempenhar o seu papel implica em atividade de grupo. Nós vimos que a partir de Samuel, a escola dos profetas, ela foi constituída. Nós vamos encontrar estes homens de Deus, por exemplo, em relação com estas pessoas que estão na escola dos profetas, em relação aos filhos dos profetas. Mas existe uma palavra que é muito específica para profetas no Antigo Testamento, que é a palavra Nabi. Em alguns lugares nós vamos encontrar como Navi, por causa de uma pequena mudança dentro da letra que corresponde ao B, que às vezes é lido como B, às vezes é lido como V, mas essa palavra Nabi é a palavra que mais aparece na Bíblia para referir-se aos profetas do Antigo Testamento, e é também o que melhor caracteriza aquilo que entendemos por profeta no sentido bíblico. Essa palavra transmite a ideia de quem fala por outro como a sua boca. Isso parece ter vindo de um termo lá bem distante do acadiano, que significa chamar, nomear. Mas o primeiro significado bíblico para profeta no Antigo Testamento é exatamente esse: o de proclamar, o de anunciar, o de fazer um papel de arauto. O segundo ponto que esse item traz é sobre a chamada específica, e nós somos instruídos pela palavra de Deus que para fazer parte atuante no plano de Deus e atuar como profeta do Altíssimo é necessário aceitação e cooperação da pessoa que é chamada, que é vocacionada, porque Deus não vai usar ninguém contra a sua própria vontade. Veja bem, a outra questão
é a perfeita consciência de história. Nenhum profeta se apresentou como um sujeito alienado da situação sociopolítica, econômica, cultural e espiritual da sociedade onde vivia e da qual participava. Justamente por ser um indivíduo bem informado, com discernimento do que acontecia à sua volta e sob inspiração divina, é que ele abre a sua boca e denuncia o desvio do povo. Eles tinham, sobretudo, um largo discernimento a respeito dos aspectos legais, tanto no que diz respeito à lei de Deus quanto às leis civis. Eles estavam realmente inteirados de tudo que se passava à sua volta e eles faziam uso desse conhecimento para instruir o povo, principalmente na lei de Deus. E o último ponto dentro deste item é a questão da preocupação ética e social que se manifestará em maior ou em menor grau, mas que estará presente em todos os profetas. O que se observa é que, ao manifestar uma preocupação ética legítima, o profeta se vê muitas vezes em uma situação inesperadamente desfavorável. Por quê? Porque ele causava desconforto. Qualquer um que aponte para a ética, que aponte para a moral e que comece a pregar isto para as pessoas, eles vão causar desconforto e por causa disso vão viver desconfortavelmente. Por causar tensão, eles vão viver sempre sob pressão. Por confrontar os pecadores, denunciar o pecado e não temer falar a verdade, eles se tornaram indesejáveis e viveram sob ameaças constantes, que inclusive chegaram a se concretizar e muitos deles foram mortos por causa disso. Mas enfim, esse é o ponto 1.2 que nos falou de uma maneira bem geral acerca destas características dos profetas. Eram pessoas de Deus, eles tinham um chamado divino, eles tinham essa consciência plena da história e eles estavam embutidos dessa preocupação ética e social, movendo todas as suas ações e funcionando como um pano de fundo de todas as suas palavras. E para fechar esse tópico 1, no primeiro tópico a gente viu sobre diversidade e unidade dos profetas. No segundo tópico, essas características muito gerais dos profetas. E o 1.3, para fechar esse primeiro tópico, fala alguma coisa para a gente dos falsos profetas. E é bem interessante isso, né? Aqui diz que nem todos que usavam ou afirmavam falar em nome de Deus eram reconhecidos no Antigo Testamento como verdadeiros profetas. E aí, Jeremias vai enfatizar esta verdade, dizendo para nós que o profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, ele será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Vejamos aqui nesse ponto, que é de grande importância para nós, ainda hoje, que onde existe o verdadeiro, o falso não vai demorar a aparecer. Isso realmente é algo de impacto na vida de todo ser humano em todo o tempo. Essa história dos falsos profetas, ao mesmo tempo que é muitíssimo antiga, é também muito atual. A prevalência dos falsos profetas ainda hoje é indiscutível, porque eles nunca deixaram de existir. Vejam vocês que o problema de Judá em seu tempo não foi diferente do nosso hoje.
quando Judá afastou-se da lei do Senhor, deixando de obedecê-lo e, consequentemente, seguindo após falsos deuses pregados por falsos profetas, os judeus experimentaram castigos terríveis e, por fim, a destruição. Os falsos mensageiros, que eram influenciadores poderosos no seu tempo, eles destruíam um povo que se deixava destruir. E ainda hoje as coisas acontecem exatamente assim. Os falsos profetas, eles se revelam na sua linguagem corrosiva, em sua ganância, mas também muito sutil, em uma afirmação por meio de títulos, de roupas, de paramentos, por suas supostas revelações e entendimentos que contrariam o ensino geral e normativo das Escrituras, tanto quanto as verdades essenciais da fé. Sim, eles estão presentes hoje, como sempre estiveram. Mas as pessoas parecem surdas e mudas a esse respeito. Têm olhos, mas não veem. Parece que ficam fascinadas com o porte, o brilho, a eloquência. E como mariposas são atraídas pela luz e nem percebem que estão caminhando em direção às chamas. Quem dá ouvido a falsos profetas, quem glorifica palavras que são contrárias às Escrituras, estão caminhando em direção às chamas. Os falsos profetas, eles se revelam pelos frutos amargos das suas obras, pelo seu caráter carnal, por sua irreverência para com as coisas sagradas, sua hipocrisia, sua imoralidade, seus ídolos. Ídolos vios que se apresentam como substitutos do verdadeiro Deus. E muitos deixam atrás de si um rastro de sofrimento e de dor pelos desastres que provocam. E depois as pessoas vão se perguntar: como eu não vi isso antes? Como eu não conferi isso na palavra de Deus antes? Irmãos, a palavra de Deus ainda continua a mesma. Mas em todo o tempo da história nós vamos encontrar líderes do povo de Deus que também continuam destruindo aqueles que estão sobre a sua influência e sobre o seu poder. Quando uma pessoa esfria na fé, ela adentra pelo caminho do engano e da mentira. E isso se torna como um torvelinho, um redemoinho na sua vida de problema sobre problema. E um abismo chama outro abismo. E para quem está nessa situação, ser enganado por um falso profeta é só mais um lapso na sua trajetória insegura. Mas veja aqui o que diz a carta de 1 João, capítulo 4, versículo 1, amados. Não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Irmãos, é de vital importância que a gente tenha conhecimento de Deus e saiba conferir as Escrituras com tudo aquilo que está sendo dito em nossos dias, para podermos ficar com a palavra de Deus no final das contas. E isso foi o que nós vimos no primeiro tópico: diversidade e unidade dos profetas, características gerais dos profetas e uma pinceladinha a respeito de falsos profetas, para nos ajudar a estarmos atentos na identificação de que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que está se apresentando diante de nós, que parece muita coisa, é na verdade. Vamos ficar atentos. Segundo ponto, sucessores dos profetas do Antigo Testamento. Achei essa palavra assim, sucessores, bem forte, né? Então vamos explicar direitinho o que é isso, para que a gente possa entender melhor. Diz aqui a nossa revista o seguinte: no Novo Testamento, a revelação de Deus quanto ao plano da salvação foi totalmente escrita e registrada
de maneira final, completa e infalível pelos apóstolos. Desta forma, concluiu-se a revelação dada aos profetas no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele vem à existência por uma inspiração divina dos profetas de Deus que o escreveram. E o Novo Testamento vem à existência por uma inspiração divina aos apóstolos que Jesus constituiu para que fossem esses divulgadores da palavra e da verdade de Deus. Veja bem, os 12 apóstolos e Paulo têm sido considerados por alguns estudiosos como sucessores dos profetas do Antigo Testamento. E aí, quando nós vamos pensando nisso, nós trazemos à memória algumas questões de relevância hoje. Quando pensamos, se os apóstolos seriam os sucessores dos profetas do Antigo Testamento ou não, nós vamos descobrir que a principal controvérsia reside aí entre duas correntes de pensamentos diferentes. Se nós lermos a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 20, nós encontraremos lá Paulo falando da Igreja de Cristo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E aí, lendo esse versículo, e pensando nesse entendimento, se o apostolado seria ou não uma continuidade do profetismo do Antigo Testamento, nós vamos ver que essa discussão, essa controvérsia, ela acontece principalmente por aderentes de duas correntes teológicas. Os cessacionistas, aqueles que acreditam que as manifestações espirituais promovidas pelos dons, os carismas do Espírito Santo, cessaram com o fim da Era Apostólica. E os continuistas, que é uma outra corrente de pensamento, que tem aqueles que creem que os dons espirituais manifestados e experimentados pela Igreja continuam e fazem parte do exercício da Igreja ainda hoje. Essas distintas visões a respeito dos dons do Espírito Santo e o seu lugar e ação na Igreja ainda hoje é que dá origem a essa ideia de uma sucessão. Aquilo que era profecia, hoje você tem sendo continuada através do apostolado. A visão profética que construiu o Antigo Testamento foi substituída pela ação apostolar do Novo Testamento. Vamos pensar um pouquinho nisso? O 2.1 diz, o título é: através de quem Deus continua a se revelar. E aqui nós temos alguns apontamentos na nossa revista que diz: Deus continuou a se revelar aos homens através dos 12 apóstolos e do apóstolo Paulo, apesar dos profetas das igrejas locais, como os que havia em Jerusalém, Antioquia e Corinto. Diferente do que acontecia no Antigo Testamento, profetizar na igreja primitiva era um dom que os cristãos podiam exercer nos cultos, desde que houvesse ordem, segundo os ensinamentos do apóstolo Paulo. Também tais profecias estavam debaixo da autoridade apostólica e tinham que ser julgadas pelos demais. Os profetas cristãos das igrejas locais não deixaram nada escrito, ao contrário dos apóstolos, que foram inspirados para escrever o Novo Testamento. E suas palavras deviam ser recebidas sem questionamentos ou dúvidas, assim como acontecia com os profetas do Antigo Testamento. John Wesley disse:
A palavra do Senhor declarada pelos apóstolos e pelos profetas sustenta a fé de todos os crentes. Nós dependemos no conjunto daquilo que foi falado e escrito pelos apóstolos, daquilo que foi falado e escrito pelos profetas. A respeito de algumas passagens, E nós temos algumas passagens no Novo Testamento que juntam essas duas palavras, profetas e apóstolos. Lucas 11, por exemplo, por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, a eles matarão uns e perseguirão outros. Já lemos Efésios 2:20, que fala do fundamento dos apóstolos e dos profetas, também Efésios 3:5, que fala que em outros séculos a palavra foi revelada aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Quando nós juntamos essas duas palavras no Novo Testamento para explicar a revelação, no que nós temos aqui, se eu estou falando de apóstolos, eu sei exatamente do que eu estou falando. Eles foram aqueles homens que Jesus escolheu, a quem Jesus confiou a liderança da igreja nascente. E eles deveriam repassar todo o ensinamento recebido do próprio Cristo, como também aquilo que o Espírito Santo haveria de lhes comunicar diretamente. Se eu falo de apóstolos, eu sei do que eu estou falando. A questão é quando junta essas duas palavras, apóstolos e profetas. Essa palavra profetas é uma referência aos profetas do Antigo Testamento? Ou é uma referência aos profetas com dom de profecia, que eram levantados por Deus e agraciados pelo Espírito Santo para atender às necessidades da igreja nascente? É sobre isso que nós precisamos pensar. Aí eu penso que a gente precisa voltar à pergunta. A pergunta do título é: através de quem Deus continuou se revelar? E nós devemos nos perguntar: Deus continuou a se revelar? Em que sentido? E através de quais meios Deus continuou a se revelar? Então a gente complementa essa pergunta com outras. Por quê? Aqui está bem explicado para nós que, num sentido estrito, a revelação divina está acabada, completa, selada. Nada deve ser acrescentado, nada deve ser tirado da Bíblia, porque não existe a possibilidade de uma nova revelação. Mas nós vamos perceber, na medida que vamos andando com esse assunto, que o que nós estamos tratando aqui é de algo que sai desse estreito limite da revelação bíblica para o sentido mais amplo da palavra revelação, que comporta outros olhares. E nós vamos, inclusive, trabalhar, tanto nessa lição como nas próximas, a respeito da atualidade da profecia. Mas, enquanto lemos as páginas do Novo Testamento, nós vamos identificar um labor profético, uma atividade efervescente dos profetas exposta no Novo Testamento, que nos introduz em uma reflexão relevante que procura explicar exatamente esta nossa questão: em que sentido e através de quais meios Deus continuou a se revelar. Se nós concordarmos que os apóstolos, a palavra apóstolo significa enviado. Se nós concordarmos que os apóstolos foram o equivalente no Novo Testamento aos profetas, a palavra profeta significa porta-voz, mas também arauto. Os profetas eram os arautos de Deus no Antigo Testamento. Então, se nós concordarmos que os apóstolos foram os equivalentes do Novo Testamento dos profetas do Antigo Testamento, registrando a revelação especial de Deus, e que esses apóstolos estão assumindo o lugar dos profetas no Antigo Testamento,
nós haveremos de concordar também que, ao reconhecermos que não há apóstolos em nossos dias, é preciso concordar que também não há profetas em nossos dias. E nisso concordamos. Concordamos? É isso mesmo? No que é que nós concordamos? Concordamos que em nossos dias não há apóstolos como foram os apóstolos do Novo Testamento. E concordamos que em nossos dias não há profetas como foram os profetas do Antigo Testamento. Todavia, o dom de profecia persiste como uma dádiva espiritual para a igreja. E através deste dom, Deus revela a sua vontade e aquilo que for para a edificação da igreja. Em nossos dias persiste os enviados, tanto quanto os arautos de Deus, aqueles que falam sobrenaturalmente por meio do Espírito Santo. Todavia, e isso eu preciso frisar, e eu preciso que você preste bastante atenção nisso, todavia, Deus não revela nada que já não tenha sido revelado na sua lei, nos profetas e nos apóstolos. Deus não revela nada que já não tenha sido revelado na sua lei, nos profetas, nos apóstolos, ou seja, Antigo e Novo Testamento. Então, o revelar de Deus, após o período bíblico, ele é cercado de limites bem exigentes. E a gente precisa saber o que está falando quando fala desta palavra revelação. Deus revela o que quer, quando quer, como quer. Mas após a finalização do texto bíblico, a conclusão do cânon sagrado, o que nós vamos ter em nosso tempo é esse véu sendo tirado dos nossos olhos para compreendermos o que já está contido nas Escrituras. Não é a manifestação de algo novo, é o entendimento do que já está presente no texto sagrado, mas que por algum motivo não compreendíamos ainda, mas por obra e graça do Espírito Santo passamos a compreender. Irmãos, Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a igreja do primeiro século e desde então teve e tem os dons espiritual, ministerial e de serviço do profeta em seu meio, como uma voz ativa para edificar, para exortar, para consolar. O profeta ou a profetisa de Deus entrega a palavra de Deus em sua geração com autoridade e poder, na unção do Espírito Santo, com conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e inteligência espiritual, se orienta pela palavra, vive a palavra, prega a palavra e está preocupado tão somente com o avanço do reino de Deus. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que o grau de desenvolvimento da profecia na igreja hoje não é o mesmo da profecia da Escritura, ou seja, inspiração manifestada no dom de profecia na atualidade não está no mesmo nível da inspiração das Escrituras. A profecia na igreja deve ser, pois, julgada. De fato, a Bíblia declara em 1 Coríntios 13:9, em parte profetizamos. A profecia na igreja está sujeita a falhas por parte do profeta e os crentes são instruídos a provar e a julgar as mensagens proféticas. Por que julgá-las ou prová-las? Uma razão é a possibilidade do espírito humano confundir sua mensagem com a mensagem divina, conforme Jeremias 23:16, Ezequiel 2:3. E ainda há uma outra possibilidade, essa é bem mais triste, é de que, tendo começado pelo Espírito, esta pessoa
terminar na carne, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 3. E um último ponto, dentro deste, que eu considero que seja um ponto alto da nossa lição. Um último ponto é o mau uso e abuso dos dons espirituais, principalmente a profecia, tornou-se uma triste realidade nos nossos dias. O conceito de profecia ele foi banalizado. As pessoas hoje não entendem do que estão falando. Tudo virou profético, quando na realidade, biblicamente, isso não se sustenta. Você não vai achar na Bíblia nenhum indicativo, nada que possa nos levar e defender algo como dia profético, ano profético, reunião profética, ato profético, evento para liberar a palavra profética, unção profética, intercessão profética. Irmãos, vamos tomar muito cuidado quando virarmos para alguém e falar: eu profetizo sobre a sua vida. Será que está profetizando mesmo? Será que é Deus que mandou fazer isto? E aí, não que isso não seja uma possibilidade, irmãos, pode ser, desde que esteja devidamente respaldado no modelo bíblico que mostra o que é e como deve ser a entrega de uma mensagem profética. Deus deseja que busquemos com zelo os dons espirituais, em especial o dom de profecia, mas que façamos isso para a glória dele, não para a nossa. Os dons não foram, nunca foram concedidos para espetáculo, mas para edificação. Eles não são uma nova revelação, é Deus conosco, dando continuidade à sua grande obra em nós e através de nós. Quem for sábio, irmão, que entenda isso. O segundo ponto, então esse foi o primeiro ponto do segundo tópico. Através de quem Deus continuou a se revelar? O 2.2 diz que Jesus é o ápice da proclamação profética. Lembra de Hebreus 1 e 2? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. Além da natureza criada, nós lemos as Escrituras e temos Jesus Cristo. Diz aqui a nossa revista, no Novo Testamento, Jesus Cristo é apresentado como aquele que realiza o ápice da proclamação profética. Embora a existência de Deus não possa ser demonstrada tão somente pela razão para que as pessoas creiam, não se pode dizer de modo algum que nós cremos sem nenhuma fonte de informação. A natureza revela o seu Criador. A Escritura é a nossa autoridade quanto a esse assunto. Deus se revelou de várias maneiras e a sua revelação máxima é através de Jesus Cristo. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens. E na Bíblia, a revelação mais impactante e decisiva de Deus é Jesus Cristo. Jesus é a revelação exata de Deus. Ele é a melhor prova da existência de Deus, porque ele viveu a vida de Deus entre os homens. E aí, pensando na pessoa e no trabalho especial realizado pelo Senhor Jesus, pode-se afirmar que ele é o centro da história e da revelação. João diz: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 1,18. E o próprio Jesus disse: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11:27, ainda mais. Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9. E com isso a igreja tem, desde o princípio, visto em Cristo a suprema revelação do Pai.
Ele é o ápice da história e ele também é o ápice da revelação, tanto quanto ele é o ápice da proclamação profética. Todos os profetas escreveram sobre ele, ele é o centro da profecia. E o 2.3, fechando esse tópico, que começou a nos falar e nos ajudar a pensar através de quem Deus continuou a se revelar, que nos falou de Jesus como ápice da proclamação profética. Ele termina este tópico 2 falando de profetas de ontem que ainda falam hoje. E aqui diz a nossa revista: veja, em todas as épocas, sempre houve uma necessidade da mensagem profética que denuncia a corrupção, as injustiças sociais, o abuso de autoridade, o afrouxamento dos padrões de moralidade, a frieza espiritual do povo de Deus. E este era o conteúdo das mensagens proféticas. Nós vivemos dias com essa mesma urgência e necessidade. De fato, os profetas de ontem ainda falam hoje. O que nós vamos ter nesse 2.3 é algo muito parecido com o que vamos falar também no 3.3, nos chamando para ter essa visão ampliada da profecia no nosso tempo. Há um chamado profético no que diz respeito a cada crente. Como igreja, todos têm responsabilidade profética. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes abriu a porta da oportunidade de nos colocarmos diante de Deus para sermos usados por Ele como vaso de honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. E assim será com quem quiser receber aquilo que o Espírito tem para dar. Veja bem, a grande questão é: os profetas de ontem ainda falam hoje? Os profetas foram levantados por Deus, porque em seus dias, lá no reino dividido, o povo estava vivendo uma vida dupla e até mesmo degenerada. E, como provou ser o caso do Reino do Norte, que de tão embrutecido pelo pecado, caminhou a passos largos para a destruição. E em nossos dias, nós também estamos vendo a humanidade caminhando a passos largos em direção a uma pecaminosidade desenfreada, em direção a tudo que entristece o Espírito Santo e o coração de Deus, em um caminho direto para a apostasia, o abandono da fé, a imoralidade crescente. Mas os profetas de ontem ainda falam hoje. Eles falam sim e muito. E não são poucas as vezes que eles entram em atividade no nosso tempo, principalmente em tempos de maiores dificuldades. Ainda temos uma palavra de vida para pregar a esse mundo caído, mas é preciso ouvir, é preciso ler, é preciso interpretar para entender, e entender para viver, e aprender para ensinar. Então, nós realmente precisamos frequentar a escola dos profetas e também ter uma palavra de Deus para a nossa geração. Irmãos, nós não somos influenciados por aquilo que nós não conhecemos. Mas nós somos influenciados, e sim, por aquilo que nós conhecemos, compreendemos e aplicamos. Se eu conhecer a mensagem profética em profundidade, ela terá um grande impacto na minha vida hoje, como teve na vida daqueles que foram tocados por ela no passado. Amém? Então, nesse tópico 2, nós vimos através de quem Deus continuou a se revelar, a continuidade da mensagem profética, até que o cânon bíblico estivesse finalizado. Nós vimos a proclamação profética mostrando Jesus como ápice da história e da revelação, e também a mensagem profética de ontem, que tem um valor sublime e de grande importância para os dias de hoje.
E vamos agora finalizar com o terceiro ponto. Estamos falando de profetas de uma maneira panorâmica e geral. Nós não estamos visando apenas os profetas menores. Mas diz aqui a nossa revista, a grande preocupação do profeta era transmitir fielmente a palavra que tinha recebido do Senhor e que permanece para sempre. Isaías 48. Os profetas falavam por meio de advertências e encorajamentos concernentes ao presente e concernentes ao futuro. Nós já vimos que os profetas faziam predições com relação ao futuro e, na inspiração do Espírito Santo, deixaram registrado uma base escriturística sólida, fortemente escatológica, tanto para o povo da aliança como para os gentios. Mas havia uma preocupação muito grande também com o momento histórico em que viviam e a situação espiritual do povo para quem pregavam. O serviço profético no Antigo Testamento era completo. Mostrava o erro ao mesmo tempo que apontava o caminho. Advertia, mas também encorajava, confrontava o pecado e chamava para o arrependimento, reforçando que Deus é grande em perdoar, que o culpado não tem por inocente, mas ele tem o seu próprio caminho na tormenta e na tempestade. Ao que estava em grande angústia, apontava para a misericórdia divina e todos encontravam na mensagem profética a voz divina entre os humanos, amparando-os, direcionando-os em tudo, a fim de que não se perdessem. É disso que estamos falando quando falamos de profecia. 3.1 O profeta e as escrituras. Aqui diz: os profetas foram os principais instrumentos usados por Deus para revelações divinas de forma escrita, tendo produzido um dos mais notáveis documentos espirituais do mundo, que é o Antigo Testamento. E mais à frente nós vimos já no Novo Testamento, o livro do Apocalipse é quase todo composto de profecias. O apóstolo João fez muitas declarações proféticas na Bíblia, assim também como Pedro, como Paulo, entre outros escritores apostólicos. O que nós vamos ver nesse ponto 3.1, que busca essa correlação dos profetas com as escrituras, é que a palavra profética do Antigo Testamento, ela é muito atual porque ela trata de temas que vão além do contexto daquela época. Tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, eles vaticinaram, eles profetizaram no seu tempo o que é totalmente apropriado aos nossos tempos e coerente a tudo que vivemos na atualidade. Todavia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é do Espírito Santo que continua fluindo a mensagem transformadora que foi dita na boca, também pela história de vida destas pessoas, mas que ficou registrado para ensino nosso, conforme diz Romanos 15:4, e que continua nos transformando de glória em glória ainda hoje. A maior de todas as profecias continua sendo a Bíblia Sagrada, e o que nós temos aí? Lá no nosso textuário nós lemos em 2 Pedro 1:21. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia, como uma revelação específica de Deus à humanidade, é um livro completamente profético. Trata-se da proclamação de Deus acerca das coisas que não poderíamos saber de outra forma. Daí a responsabilidade que todo profeta de Deus tem em comunicar a palavra com integridade, em verdade e com fidelidade.
Como profetas de Deus nesta geração, precisamos saber antes de tudo que a mensagem não é nossa, não é produzida por nossa vontade, é a santa palavra de Deus, que precisamos conhecer com profundidade para ter o que dizer. Nós não podemos interpretar livremente e dizer o que quiser, ou nos prendemos ao que a palavra está dizendo, ou não seremos profetas de Deus. Se Deus não disser, nós também não temos o que dizer. Se não está escrito, não podemos inventar. Nossas palavras nem de longe têm poder para transformar e vivificar. Por isso que lá em Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 4, Paulo vai dizer aos crentes de Corinto: olhem para mim, olhem para Apolo, siga o nosso exemplo e não vá além do que está escrito. Não vá além do que está escrito. Irmãos, se nós nos prendermos tão somente do que está escrito e saber ler, interpretar, explicar e aplicar na vida o que está escrito, é mais do que suficiente para nós e para qualquer ouvinte da palavra de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, tanto quanto os apóstolos, na condição de profetas, é que produziram as Escrituras. Os profetas e as profetisas de Deus, que continuam sendo levantados a cada geração de pessoas, eles são o elo forte da corrente que faz com que a mensagem de Deus permaneça viva e seja transportada e se torne conhecida a todos os povos em todos os tempos e lugares. Essa é a correlação direta com os profetas e as Escrituras. Mas, dando sequência ao que já falamos, o 3.2 tem por título Muito Além das Previsões. A nossa mente humana liga muito a profecia com previsão. E, biblicamente, nós vamos ver que ela está muito além das previsões. Os profetas em todos os tempos ensinam ao povo de Deus como ter um relacionamento genuíno com o nosso Criador, nossa responsabilidade para com Ele. A clara compreensão da profecia leva o homem ao conhecimento de Deus e ao entendimento da sua intenção de se relacionar com a humanidade. E aí o que nós vamos ver aqui é que a comunicação de Deus com o ser humano nunca foi de toda interrompida. O afastamento brusco depois da queda é minimizado com a revelação escrita, a Bíblia, e de sua revelação pessoal de Cristo como o Senhor. Na verdade, Deus se comunica com o ser humano porque Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Hoje, Ele não nos visita mais na viração do dia, para nós nos relacionarmos com Ele, mas Ele habita em nós e nós podemos estar plenamente aliançados com Ele em qualquer hora e em qualquer lugar. O que aprendemos até aqui é que, com seu forte direcionamento ético-moral, os profetas censuravam por falhas passadas, advertiam diante dos perigos do momento, mas também apontavam para o futuro. Falavam do julgamento e dos tempos messiânicos que viriam para promover arrependimento e a volta à justiça. Toda profecia tem um contexto próprio, mas também é uma figura que explica verdades espirituais de grande relevância. Muito além de previsões futuristas, a profecia é um norteador da vida cotidiana, apontando o caminho e nos ajudando a nos manter neles. E por fim, 3.3, terminando esse tópico 3, que nos fala sobre a mensagem profética. O 3.3 fala de ecos da profecia para os dias de hoje.
Os profetas falaram sobre a hipocrisia dos cultos, a violência, a exploração dos mais fracos, a corrupção de juízes, a decadência moral, o desamparo dos socialmente desassistidos, o pecado no meio do povo e entre sua liderança em todas as áreas, enfim, todas as mazelas que destroem a família e a sociedade como um todo em nosso mundo pós-moderno. E aqui, para concluir esse assunto tão importante e necessário, que vai servir para pensarmos todo o restante das nossas lições, o que temos a acrescentar é que a missão dos profetas sobrevive e se mantém atual. Importante frisar a atualidade quanto à centralidade das Escrituras ainda em nossos dias. Há uma mensagem profética, viva e atual em nossos dias. E a exemplo de João Batista, cada crente é chamado para testificar da luz e não para criar nova luz. Pessoas que estão envolvidas com Deus, elas são portadoras da luz divina, porque o seu Espírito é lâmpada do Senhor que se acende segundo os seus eternos desígnios. Isso lemos em João capítulo 6, versículos 6 a 8. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Ele não era a luz, mas para que testificasse da luz. E segundo lemos em Provérbios 20, 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Bem, nós temos algumas dificuldades em nosso tempo, porque muita coisa mudou em nossos dias, né? Desde o momento em que a pregação passou a ser um espetáculo ensaiado para manter pessoas entretidas, agradar o grande público, conseguir seguidores, movimentar o mercado religioso, ela também se despiu da sua essência. Ela perdeu essa influência profética, deixou de pregar Cristo e este crucificado. O interesse das pessoas foram colocadas acima dos interesses do reino. E algumas passagens não podem nem ser tocadas na igreja hoje para não ofender aqueles mais sensíveis. Irmãos, nos profetas nós temos uma mensagem de confronto de toda e qualquer situação que está saindo dos trilhos e também uma mensagem de esperança. A mensagem fluía através diretamente do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, e ninguém bebia em outras águas, a não ser os falsos profetas. A maior exposição profética é aquela que acontece com a abertura da palavra de Deus, com a leitura da palavra de Deus, com a explicação pública, chamando para uma aplicação divina da mesma. E aí o que a gente vai contemplar em nossos dias é que a aflição dos verdadeiros profetas bíblicos é a mesma dos profetas da atualidade, que são portadores de um dom divino e que têm uma correta visão do reino de Deus. Eles vão dizer que a situação do nosso tempo é realmente alarmante. Veja, apenas o sadio entendimento da palavra de Deus, com uma pregação genuína e eficaz, faz com que a vereda do justo brilhe mais e mais até ser dia perfeito. Isso é profecia em ação. Então, o que nós tivemos a oportunidade de contemplar nesse tópico 3, que fala sobre a mensagem profética, é essa relação direta da profecia com as Escrituras, da profecia trazendo as Escrituras à existência, que muito além de previsões, a profecia bíblica, a palavra de Deus, é aquilo que dá suporte para a nossa vida. E, por fim, os ecos dos profetas para os dias de hoje. Houve uma profecia da antiguidade que continua falando em nossos tempos e trazendo direcionamento de Deus para as nossas vidas. Com isso,
concluímos esta primeira lição do trimestre. E a nossa conclusão diz: Deus escolheu homens comuns do povo para propagar sua mensagem, capacitando-os com poder e autoridade perante o seu povo. E ainda hoje Deus continua a chamar e capacitar pessoas que estejam comprometidas com a expansão do seu reino entre os homens. Bem, irmãos, com essa reflexão nós demos um pontapé inicial nas nossas lições e a partir de agora nós estudaremos cada um dos livros dos profetas menores a cada domingo. Para domingo que vem eu sugiro que vocês comecem a ler o livro do profeta Oséias. É um livro com 14 capítulos. Se você ler 2 capítulos por dia, até o próximo domingo você terá lido todo o livro do profeta Oséias. E dessa maneira, nós estaremos juntos mais uma vez, permitindo o Senhor, no próximo domingo, estudando o profeta Oséias. Que Deus possa falar no teu coração e te ajudar a entender este algo tão precioso e tão essencial, que é definir corretamente o que é a mensagem profética e como ela se aplica aos nossos dias. O que é que Deus espera de nós em relação a esta palavra profética que, pregada pelas Escrituras, precisa ser acolhida no coração e vivida numa vida que agrada a Deus. Amém? Então nós vamos orar para poder terminar mais uma lição preciosa que Deus nos permite refletir. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor por tudo que o Seu Espírito Santo nos ensinou nesta manhã. Continue trabalhando em cada coração, em cada vida, nos fazendo prosperar na Tua presença, naquilo que o Senhor mesmo tem para cada um de nós. Abençoa nosso dia, alargue a nossa visão, que haja terra fértil no nosso coração para receber a Tua palavra e viver segundo os padrões dela. E tudo colocamos diante do Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém? Um ótimo e abençoado domingo para todos vocês.